Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Até Ficar Frio. Eu sou a Rimagi, comigo está o Kitamura, e hoje vamos falar de um tema que aborda alguns preconceitos que existem nesta indústria, neste mercado que é o anime e o mangá. Vamos então começar com um tema que aborda o preconceito que já existe há bastante tempo, talvez agora não tanto, porque já existe uma maior abertura para este tipo de coisas, mas continua a existir, que é pessoas do sexo masculino continuam a ter algum estigma em ver demografias shoujo e josei, apesar do josei não tanto, porque como tem ali elementos adultos, por vezes sentem-se mais atraídos, mas o shoujo parece que há ali uma barreira que os detém. Por outro lado, pessoas do sexo feminino não têm tanto esse estigma e vê-se cada vez mais pelos números que até consomem bastante shonen e seinen. Kitamura, tu és a pessoa indicada para falar deste tema, gostava muito de ouvir falar sobre isto, porque sempre me perguntei porque é que há tanto estigma e se alguma vez já o sentiste, se alguma vez já o fizeste, conta-me tudo. Muito bem. Começando a falar desse tema, a primeira coisa que posso dizer é: eu sou uma pessoa que gosta de tanto shoujo como josei. Não sou uma pessoa, ou não sou aquele tipo de rapaz que não gosta e que não consegue ver e tudo mais. Mas para dar também contexto e por eu achar que consigo dar uma perspectiva interessante, inicialmente nunca enverdei por esse tipo de animes e de mangás, e obviamente comecei, como já falámos no episódio anterior, com shonens, battle shonens, shonens de desporto, ficção científica também ali um bocadinho, ou seja, fui por o caminho mais tradicional que se calhar até mesmo as raparigas, quando hoje em dia são introduzidas aos animes e aos mangás, acabam por iniciar-se também se calhar nisso. Digo eu. E suponho eu porque são os animes mais mainstream e as pessoas ora veem Naruto, ora veem One Piece, ora veem Jujutsu Kaisen, ora veem Kimetsu no Yaiba, ou seja, são as coisas Shingeki no Kyojin, as pessoas quando vão à procura de anime provavelmente ou o primeiro contacto que têm são esses. Estás a falar das pessoas no nosso mundo ocidental. Exatamente. Pronto, ok. E pronto, a minha perspectiva, e que vou tentar passar aqui, vai ser sempre de uma pessoa que vive no mundo ocidental e que tem contato com o anime do mundo ocidental. Será difícil nós que aqui também conseguimos, se calhar, descortinar como é que se passa depois no Japão. Claro. Mas aquilo que eu sinto é, houve ali uma altura, principalmente quando estava na altura da faculdade e comecei a aprofundar muito mais os animes, comecei a acompanhar os animes a nível de temporadas e comecei a perceber que existia mais além do que é mainstream. E eu sei que é estranho estar a dizer mais além do que é mainstream, porque a verdade é, infelizmente, shoujo e josei raramente são animes que nós podemos dizer são animes mainstream. E o que aconteceu foi, comecei a perceber que havia outro tipo de animes, e não só shoujo e joseis, mas como também seinen. Ainda não tinha na altura visto muitos animes seinen, e foi uma época de descoberta também, enquanto gosto pessoal, e comecei à procura de outras coisas. Nesse processo, eu comecei com shows como Kimi ni Todoke, como Lovely Complex, Honey and Clover acho que é um jogo, se não estou enganado. Também acho que sim. Mas também vi esse. Cheguei a ler um mangá de Hana Yoridango, muito antigo, um dos mais famosos no Japão, dos anos 90. Ou seja, comecei a ler coisas de romance que por acaso faziam parte da demografia shoujo e josei. Vi Nana também nessa altura. E fiquei muito interessado em saber mais e depois acabei por ver mais e gostei. Mas no fundo, aquilo que ainda aos dias de hoje digo é se me perguntarem qual é o género
de animes que eu gosto mais, romance é pouco provável vir em primeiro lugar. Apesar de depois também existem romances mais indicados para o público mais shonen. Lembro-me de ver um dos meus favoritos que mistura desporto com romance, que é Cross Game. Mas como é da perspectiva normalmente mais de um rapaz e mais direcionado para os rapazes, é diferente, é mais apelativo aos rapazes. Mas enquanto que tanto animes como mangás, shoujo e josei é muito mais da perspectiva de como uma mulher pensa. E eu acho que no fim de contas, acima de tudo o que possamos vir a falar a seguir de preconceito sobre este tema, o que dificulta para mim, principalmente, é conseguir, enquanto homem, conseguir identificar-me com os pensamentos ou com a maioria dos pensamentos que passam e pela maneira como as raparigas / mulheres que são as personagens principais dessas histórias, ou seja, tenho alguma dificuldade em relacionar-me e eu falo por mim, é uma das coisas que eu gosto muito de uma história, que é eu conseguir pôr-me no lugar do personagem principal e pelo menos perceber Então, e relacionar-me. então só aqui um exemplo. Vamos pensar em Naruto. Tu consegues te pôr na pele do Naruto? Não sei, porque pronto, aqui é um caso mais de fantasia. Apesar de ser um shonen, tu consegues te pôr? Ou é um caso que que fazes enquanto vês o anime ou consomes o mangá? Mesmo que eu não faça isso de maneira ativa, inconscientemente eu estou a fazer isso. Naruto já foi há muito tempo, provavelmente tenho alguma dificuldade e se calhar no início de Naruto não me conseguia pôr tanto no Pronto, papel dele. Kimetsu, por exemplo. Kimetsu. Sim, sim, e Então, mas já viste casos de animes, shonen, imagino, em que odeias o personagem principal. Suponho, pá, não sei. n- sim, vem-me logo à cabeça Code Geass, por exemplo. Code Geass não, peço Ou desculpa. Dead Note. Não, Evangelion. Mas conseguiste ver e não tiveste esse problema, suponho. Estou só aqui a Sim, tentar sim, sim, formular não, não, aqui, não. porque tu E disseste que, pronto, existe uma maior dificuldade porque não, como homem não consegues, se calhar, ver tanto o lado feminino dos personagens que são maioritariamente nos shows femininos. Existem casos específicos que não são, mas a maioria, para aí 90% ou mais, é feminino. Mas o shonen também tem casos em personagens que tu às vezes nem os compreendes, suponho, e consegues ver, desfrutar, e não há essa barreira nesse caso. Mas é o quê? É como já está intitulado de shonen que tu já tens uma predisposição maior para ver? não, não, nem por isso, porque normalmente não penso tanto no género de algo que estou a ver, interessa muito mais o conteúdo. Mas há um outro lado, são duas situações, e agora pensando nisso, a primeira é eu conseguir me identificar. Há casos onde eu claramente me identifico, por exemplo, quando eu vejo animes de desporto, tendo um grande historial no desporto durante a minha vida, eu consigo me relacionar e consigo perceber perfeitamente os sentimentos quando estou a ver um anime de desporto. Ah, houve um anime que nós vimos de desporto que provavelmente foi aquele que mais ressoou comigo, foi o, agora não me lembro o nome em japonês, mas o Run with the Wind, Sim. do Production IG, Uhum. onde basicamente eles, um grupo de amigos de faculdade ou de colegas de faculdade que participam numa espécie de estafeta que existe no Japão, que é a Hakone Ekiden. Mas pronto, como é um desporto que fez parte da minha vida e continua a fazer parte da minha vida, consigo identificar-me com as questões que eles passam, com o que eles sofrem e com todos estes debates. E também noutros desportos, porque também fiz desportos de equipa. Mas existe depois além dessa parte de identificar, existe depois um outro lado que é, mesmo que eu não me identifico com um personagem masculino, que às vezes há shonens onde o personagem principal pode até nem ser masculino, não tem tanta, mas acaba sempre, mesmo que seja Não uma, é, sim. mas mesmo É, que é seja o uma contrário da rapariga, outra conversa, que é 90% é masculino, mas sim, há sempre exceções. exato. Mas isto tudo para dizer que o outro ponto é o facto de, e eu falo por mim, não estou aqui a falar por todos os rapazes e homens deste mundo, mas há o lado de nós olharmos para outros homens e acharmos, e olha, não é, é nós olharmos para outros homens e em alguns momentos compararmos diretamente, e a verdade é mais difícil eu comparar-me com alguém do sexo oposto,
mas é muito mais fácil eu comparar-me. E quando eu digo comparar, mais vezes eu posso olhar para um outro personagem masculino ou para um personagem masculino como vou usar o termo em inglês, role model. Uhum. E mesmo que eu não consiga compreender o personagem e tudo mais, há sempre aquela relação de olhar para aquela pessoa, perceber que a nível biológico aquela pessoa é mais ou menos como eu, com todas as diferenças que possam advir da história, especialmente se for de fantasia, mas consigo às vezes pôr a ideia de eu estou a perceber mais ou menos a linha de raciocínio e se calhar é mais fácil relacionar-me. E novamente, se nós formos analisar isto um ponto mais profundo, se calhar é mesmo só uma questão de preconceito, porque nada invalida. Não, pronto, não é necessariamente uma questão de preconceito. Existe uma barreira, sim. hum, Pode haver preconceito, sim. Acho que há preconceito, às vezes, só de começar. Aí sim, eu acho que isso é um preconceito. Por exemplo, se eu te disser para tu leres algo e tu recusares só porque tal, tem uma label que diz que é shoujo, aí sim eu acho que é um preconceito. Porque tu nem deste uma hipótese. Outra coisa é tu dás uma hipótese, mas vês que não está muito de acordo com aquilo que tu gostas ou com aquilo que tu procuras. Mas, por exemplo, ia fazer-te uma pergunta. Os shoujos, não todos. Os shoujos, existem vários tipos de shoujos, mas a maioria dos shoujos revolve muito à base do romance. E como estávamos a falar, como a personagem principal é maioritariamente sempre feminina, existe sempre muito os sentimentos do lado feminino e os sentimentos de amor para o lado com um rapaz, normalmente. Hum, Tu não sentes desconforto a ler essas coisas ou a ver essas coisas. Ou seja, porque são sentimentos que diria que são diferentes, que os rapazes pensam se calhar de forma diferente nessas idades e as raparigas pensam de outra. Ou pensam simplesmente coisas diferentes. Não há desconforto aí. Por exemplo, já disseste e disseste bem que existem romances na demografia do shonen e na demografia do shonen normalmente os sentimentos são do lado do rapaz para com as raparigas. Provavelmente sentes-te mais confortável nesse tipo de situações, suponho. Ou não sentes desconforto em nenhum dos dois. Nos shows eu não tenho essa barreira, porque eu consigo perceber o que é os sentimentos de uma rapariga pelo uma pessoa do sexo oposto, ou seja, por um rapaz, mas acho que inerentemente as mulheres e os homens pensam e reagem na generalidade de maneira diferente. E daí haver aquela questão, voltando ao início, de que romances há sempre aquele preconceito ou aquela ideia pré-concebida de são histórias mais para raparigas do que para rapazes. Temos gostos diferentes, temos maneiras de pensar. E isto depois é quase um ciclo que é, vendo uma história onde eu estou a ver, por exemplo, Kimi no Todoke, estar a ver uma rapariga que é muito tímida, que tem muito receio de interações, ainda por cima uma rapariga que sofreu de bullying e estar a descobrir o que é o amor. É uma história muito bonita, espetacular, um dos meus shows favoritos, mas ao mesmo tempo tenho muita dificuldade em relacionar-me e identificar-me com ela e com o que ela está a passar, enquanto que depois olho pelo lado do rapaz e apesar de não me passar pela cabeça dele sempre que ele aparece e que está na história e as ações que ele tem e as decisões que toma e as coisas que diz, identifico-me muito mais depressa e consigo quase até prever e perceber o que ele está a passar. É mais por aí, é porque apesar de haver para mim total igualdade entre os dois géneros e de sermos capazes das mesmas coisas, acho que inerentemente por defeito agimos e pensamos de maneira diferente em determinadas situações. Não, e é por isso que existem demografias. Os shoujos, como são para raparigas que estão naquela parte da adolescência que têm muito mais dos sentimentos à flor da pele, também têm muito mais ênfase nos sentimentos, enquanto que os rapazes nessa demografia têm muito mais porradaria. E são histórias completamente diferentes porque os focos são completamente diferentes. E as demografias, como tu disseste, ainda hoje fazem sentido por causa de algumas destas questões. Como é óbvio que depois rotulam certas obras que não necessariamente precisam estar rotuladas para aquelas pessoas e para aquelas idades. Eu, por exemplo, leio shoujo e tenho 30 e poucos anos. Não estamos aqui eu não sou uma adolescente e adoro na mesma ainda ler shoujo. Não é que eu precise saber como é que é o amor numa escola secundária. Eu já passei por isso. Mas continuo a gostar.
Há uns melhores, outros piores, né? Como é óbvio, tudo em todas as obras. Mas pegaste, por exemplo, no caso de Kimi no Todoke, que é um caso muito bom, e tu próprio disseste que é eu, para além da personagem feminina, o personagem masculino é muito, muito bom. É provavelmente um dos personagens masculinos de shoujo que eu mais gosto, porque ele é completo e tem muito foco na história. Então faz sentido essa obra ter-te marcado tanto, porque provavelmente é uma daquelas que fez as personagens muito bem. Eles todos estão muito bem feitos. E eles todos estão com uma dinâmica de amizade, para além de depois, claro, haver as inter-relações de romance entre alguns pares. Mas entre eles existe também aquele estabelecer da amizade e aquele estabelecer de um grupo que faz toda a diferença e faz com que aquele shoujo se eleve um bocadinho para além de um romance típico de secundário. Pronto, uma última pergunta então para concluir este tema, só para perceber mais ou menos aqui também outras coisas, que é, pronto, numa obra de shoujo, normalmente, também não é sempre verdade, mas normalmente, hum, pronto, principalmente nos mangás, não é? Pronto. Os traços são mais bonitos, os olhos também são mais redondos e grandinhos, a arte tende a refletir mais as caras e as expressões dos personagens, muitas vezes negligenciando painéis de background. Existe assim, não estou a dizer que todos os shows são assim, aqueles assim um bocadinho mais antigos têm assim às vezes uns painéis um bocadinho mais branquinhos e desprovidos de vida, enquanto que às vezes o show não tem tanto, alguns também têm, atenção, mas não tem tanto e não tem às vezes tanto foco nas caras, nas expressões. Isso é um problema quando tu lês, ou nem por isso, ou até não, nada contra aí. Falando dessa questão, eu acho que isso tem um pouco a ver com. Neste caso, há coisas que são mais femininas, outras que são mais masculinas, e que uma pessoa na sua. Hoje em dia, na sociedade, somos muito mais liberais, temos muito mais a mente aberta e cada vez menos há menos, ou melhor, cada vez há menos preconceitos, e ainda bem, mas continua a existir certas coisas, e mesmo aos dias de hoje, onde a maioria das pessoas se vir rosa, vai dizer que é uma cor mais indicada para uma rapariga, se vir um azul, vai dizer que é uma cor mais indicada para um rapaz, e quem diz isto, diz toda uma panóplia de coisas, onde há aquela questão que dizem que as mulheres gostam mais de flores do que os homens, etc. Novamente, com as devidas exceções, e cada vez mais isto vai mudando, e vamos cada vez mais atingir um ponto de igualdade até a nível de gostos e de escolhas e tudo mais. Mas hoje em dia, e mesmo no mundo ocidental, ainda é uma questão forte. E depois isso transparece também no tipo de arte, e na maneira como são desenhados, o próprio traço, o próprio detalhe, as próprias histórias. Ou seja, estar a ler um mangá shoujo é basicamente estar a ler uma história onde vai haver um maior detalhe na beleza dos personagens, vai haver um maior ênfase nos seus sentimentos e tudo o que está à volta dessas pessoas. E normalmente há sempre aquela questão de que nos shows já os painéis não são tão elaborados, não são tão grandiosos como se calhar num shonen, mas depois, por exemplo, nos shows, quando há um momento muito intenso e forte emocionalmente, acho que consegue transparecer muito melhor os sentimentos dos personagens do que num shonen. Acho que os shonens, novamente há exceções, mas são muito limitados a conseguir transparecer os verdadeiros sentimentos dos personagens, que não sejam aqueles sentimentos típicos que já conhecemos de raiva, tristeza e fúria. Mas depois, quando se trata de transparecer sentimentos de amor, de amizade e tudo mais, nem todos os shonens conseguem fazer isso bem, e acho que é onde os shows conseguem brilhar melhor, porque mostram todo um lado humano, não só quando falamos de romances, mas como falamos de outras obras que podem não envolver romance, mas que trazem ao de cima o melhor dos personagens, e isso é daquelas coisas que, por norma, as mulheres, por dão uma maior importância aos sentimentos que os homens,
são mais sensíveis, apreciam mais a beleza, não se importam tanto com os detalhes das coisas à volta, estão mais interessadas nas relações dos personagens e tudo mais. Ou seja, é diferente e a verdade é, aprecio isso quando estou a ler uma obra de shoujo ou de josei e percebo o porquê de ser assim, mas depois sou honesto. Quando vou comparar painéis e folhear um shoujo, inicialmente, se não estiver a ler a história, parece que é um bocadinho. Eu não quero Mais usar. pobre, sim. Exato, pobre. Mas atenção, sempre com a ressalva que há sempre exceções. Exatamente, claro. Não é uma norma completa, mas pronto. Principalmente os antigos eram um bocadinho mais pobres, é verdade. E é olhar para uma história dessas e depois, por exemplo, novamente, falar do traço. Eu vou ver um traço, sei lá, de Dragon Ball. Vou ver o traço de um Tokyo Revengers. Vou ver um traço de um One Piece, não digo tanto, mas um Hunter x Hunter, se calhar. Epá, o Hunter x Hunter, tenho certeza. Certo. Vou ver um traço de um Naruto, por exemplo. do Naruto, vou Ele ver o desenhava traço muito do bem. Bleach, então, meu Deus, Bleach para mim é uma obra muito, muito masculina. É do género, eu vou ver o traço desses mangás e apela muito mais e é quase uma coisa inconsciente porque provavelmente aquilo é mesmo feito por, novamente, primeiro o autor é homem e claramente vou dizer isto porque, por exemplo, eu li, vi o anime de Kimetsu e já li pelo menos um volume de Kimetsu. Li e vi Full Metal Alchemist, 2 animes shonen e 2 animes barra mangá shonen que foram feitos por autoras mulheres e sou honesto, o traço não transparece tanta masculinidade como os outros shonens e se calhar por isso é que os faz também serem diferentes à sua maneira e acho que é, por exemplo, Full Metal é uma das coisas que o faz elevar-se tanto é por ser uma mulher a desenhá-lo, o traço já não é tão pesado, ela foca-se muito mais nos sentimentos e nas emoções dos personagens e consegue um equilíbrio perfeito dos dois mundos, masculino e feminino, apesar dos dois personagens principais serem masculinos. Uhum. E o ponto é esse, depois quando vou ver um shoujo, a verdade é, se eu for ler uma obra da Clamp eu sou honesto, mesmo Sakura, que eu vi o anime, acho que nunca li o mangá, mas vi o anime, adoro a arte do anime, gosto muito do anime, mas depois é do género, se me pedirem para dizer o que é que achas da arte de Clamp, muito bonita a arte de Clamp, mas prefiro 10 mil vezes a arte de Dragon Ball. Pronto, era isso que eu ia perguntar por acaso, que é, foste pegar em Clamp, o grupo da Clamp faz tudo um pouco, faz shonen e shoujo, mas o shonen deles é um shonen shoujo, pronto, como eu digo. Mas por exemplo, há bocado referiste Code Geass. E Code Geass, o character design foi delas. Ou seja, tiveste o toquezinho delas e vê-se nos olhos e nas caras, o ângulo das caras é muito à Clamp, mas foi tranquilo. Não, Code Geass faz parte do meu top daqueles animes que eu considero que toda a gente deveria ver, que marcaram uma geração. Code Geass quando saiu naquela altura marcou uma geração e é muito bom, só que depois, para mim Code Geass, existe um outro anime ao lado ou outro mangá ao lado, tanto faz, que se equipara a nível de tipo de história psicológica, daqueles mind games, aqueles jogos psicológicos em que tens o mau a batalhar contra o bom e naquelas lutas psicológicas de ver quem é que consegue ser mais esperto que o outro e não sei o quê, que é Death Note. E tens Code Geass de um lado, Death Note do outro. Qual é que eu gosto mais? Death Note. Apesar de achar que a história de Code Geass é mais consistente e é levada a um bom porto muito melhor do que a história de Death Note, que se perde, na minha opinião, a partir de certo momento na história, que não quero dar spoiler. Mas depois, a nível de arte, Death Note, para mim, apesar de eu achar que a Clamp desenha muito bem, mas a nível de gosto pessoal, gosto muito mais. Ok. Além de que o desenhador de Death Note é espetacular, tal como a Clamp também são espetacular a desenhar, mas a arte de Death Note, para mim, é superior à arte de Code Geass. Apesar de eu achar que Code Geass, enquanto anime, é mais consistente e consigo até, se calhar, Mas num o bom character dia... design faz-te ver aquilo como inferior um bocadinho a Dead Note. Sim, porque estamos a falar aqui de... Não achas que não casa bem? Não, nem é isso. Não é não casar bem, mas Code se Geass não fosse seria... feito hoje em dia com um character design mais à la
Chainsaw Man e Jujutsu talvez tivesse um sucesso muito melhor. É isso que achas? Code Geass? Talvez a arte tenha um pouco de peso nisso, mas ao mesmo tempo Code Geass não seria Code Geass se não fosse com aquela arte. E é das coisas que identificam Code Geass. Mas sim, sinto em certos momentos sinto que Code Geass poderia apelar mais, não estou a dizer que seria melhor, atenção, mas poderia apelar mais se tivesse um traço mais, novamente, usando a palavra que estava a dizer, um traço se calhar mais masculino. Ahm, terminando aqui o tema, gostava que falasses, que eu sei que gostas muito, só daquele anime que nós vimos da perspectiva do rapaz, saber um bocadinho daquilo que sentiste e se foi uma brisa nova para ti, ter Oh, visto aquele anime. ora é Monogatari? Sim. Completamente. É diferente novamente porque é ver um personagem que novamente é masculino e é principal. Facilita muito o processo, como eu disse antes, para mim, porque consigo pôr-me na pele do rapaz e tentar perceber o que é que ele sente e como é que ele pensa. Ahm, Depois é muito engraçado que é um rapaz bastante sensível e com uma sensibilidade acima do comum e que se importa muito com os outros e que é ah, uma pessoa espetacular, que não é a imagem standard que as pessoas têm de um homem. Principalmente com a imagem dele. Exatamente, ainda por cima. É muito mais fácil relacionar-me e é um shoujo que uma pessoa vê, pelo menos uma pessoa, que um rapaz é capaz, ou pelo menos eu, como rapaz, consigo ver e identificar-me tanto com ele como com o amigo. Torces mais por ele, é isso? É tipo aquela. Não, não é a torcer mais por ele, é Não, aquele mas sentes. sentimento subconsciente que é um bocado mau dizer isto novamente, mas é dizer, ele é um rapaz, eu, eu, eu relaciono-me com ele, eu consigo identificar-me, eu consigo relacionar-me subconscientemente. Novamente, De ter podemos ir vergonha de voltar às a. vezes dizer coisas às meninas, mas querer Exato, esse tipo de coisas. é um voltar atrás ao início da conversa e quase dizer que é mais confortável subconscientemente eu estar a ver aquilo pela visão do rapaz que não difere muito da minha visão no dia a dia, apesar de a personalidade dele não ter nada a ver com a minha, mas que difere, que é quase simplesmente pôr uns óculos de sol na minha visão do dia a dia, estar na visão dele. Enquanto se calhar ver através da visão de uma rapariga já não é pôr uns óculos de sol e já é pôr uns óculos. O chapéu de pensador. Será que se eu fosse menina faria isto? Sim, Ok, então recomendarias esse, não é? É um bom ponto de partida para quem quer que seja, porque de rapazes, para começar com um shoujo, nunca, porque... nunca tinha pensado nisso, Ou um mas Kimi ni Todoka, que eu sei que gostas muito. eu pessoalmente, se for recomendar, recomendaria Ore Monogatari e coisas parecidas que puxem mais inicialmente pela comédia. A Lovely Complex acho que é muito bom também, Uhum. porque é uma maneira de, através da comédia, aqueles rapazes que têm mesmo um preconceito muito grande em ler romances, ainda por cima que sejam shoujo ou josei, se virem um que puxe muito pela comédia, é muito mais fácil a entrada. E se calhar depois começam a ganhar o gosto e passar para outras coisas e começar a tentar ver histórias mais profundas e menos que puxem pela comédia e abordem assuntos mais sérios, como Kimi ni Todoke, como Nana, etc. Mas acho que inicialmente começar por essas coisas mais engraçadas do ponto de vista de humor. Portanto, eu diria que sim, esses dois, o Lovely Complex e o Ore Monogatari, para mim seriam os que eu recomendaria. Passando então a outro tema, vamos então falar aqui de um que me dói particularmente o peito. Já não é uma vez, já não é duas vezes e acho que já lá vai mais do que três. Que eu conheço pessoas que residem em Portugal, são portuguesas, naturalidade portuguesa, e que dizem mesmo, e pá, vamos supor que aqui não tem nada a ver com dinheiros, nem com diferenças de preços, nem nada. Vamos supor que aqui está simplesmente o conforto, que foi mais ou menos aquilo que eu senti quando falei com estas pessoas. Não sei se alguma vez já tiveste essa situação, eu já tive tanto em mangás como em livros, que já ouvi várias pessoas dizerem que não leem em português, não consomem nem compram nada em português, são estritamente
consumidoras de livros e mangás ingleses. Recentemente tive um colega no trabalho que me disse que estava a ver Spy Family, estava a ler, aliás, e que fazia a coleção, gostava muito. Eu perguntei: Uau, estás a fazer pela Devir? E ele disse: Não, não gosto de ler em português. Estou a fazer o Davies. E eu fico. Pronto, eu fico na dúvida e fico meio amargurada às vezes com estas questões, porque eu sou uma pessoa que consome muito livros em português, gosto muito de apoiar o nosso mercado e gosto muito da nossa língua. Não sei se já tiveste este exemplo nos mangás ou em livros, livros se calhar é o mais comum, porque pronto, ver os otakus na vida selvagem é mais difícil encontrá-los e ter conversas, mas o que é que tu me dizes sobre este preconceito eu não sei se isto é uma coisa muito portuguesa ou não, de não consumir em português, nem sequer tentar nem dar hipótese. Eu até vou mais longe, não é mais longe, mas vou dar um passo mais atrás, que tem a ver com. Primeiro, sim, respondendo à pergunta e sendo já claro, eu acho que é uma coisa muito portuguesa. Eu não sei se é portuguesa ou se é geral lá fora dos outros países, porque não me conheço todas as pessoas, mas sei que é uma característica cá em Portugal. E consigo ir mais atrás, ao ponto que quando estava na faculdade, tinha colegas meus que viam anime. Existe toda a cultura de fansubs que nós já acompanhamos há bastante tempo. E acompanhamos há bastante tempo, e até porque como na nossa geração não havia estes serviços de streaming, não havia estas formas de ver anime, e a verdade é navegámos e muito pelos sete mares da internet à procura de conteúdo que era feito ou era traduzido, neste caso, por fansubs. Para quem não sabe, são grupos de fãs que decidiram traduzir basicamente animes ou mangás e distribuíam as legendas ou os episódios completos com essas traduções na internet. Isto tudo, pronto, para dizer que tinha colegas meus que viam animes, numa altura onde eu também comecei a aprofundar o meu gosto por animes, e uma ou duas vezes, ora num período mais morto, ora não é bom dizer isto, mas numa aula mais secante, puxávamos do nosso portátil e siga de ver anime. E tinha colegas meus que se recusavam completamente, e às vezes acompanhávamos Naruto juntos, One Piece juntos, e colegas meus que se recusavam a ver One Piece, Naruto, o que fosse, traduzido por fansubs portugueses. Não, para mim eu tenho que ver em inglês. E eu perguntava, mas porquê? Faz-me confusão. Já me habituei a ver em inglês e não consigo em português, e às vezes até sinto que sou estranho. Não parece a mesma coisa. Pronto, isto é anime. Passando depois para mangás. Também já ouvi do mesmo. Em mangás ainda há uma outra desculpa que usam. Pode ou não ser válida. Em alguns casos concordo, outros nem tanto. Que é, a tradução não é grande coisa. Ainda estamos a aprender. Pronto. Mas ao mesmo tempo há o outro lado de, já li tanto em inglês que agora sou-me estranho. E os livros igual. Normalmente há aquelas pessoas, só consigo ler em inglês. E depois às vezes devem também com aquela de, porque a tradução é mais fiel. E depois... Pronto, eu ia dizer isso, que é, os livros tens uma vertente que é, se consumires muitos livros que são de origem inglesa, se tu quiseres mesmo ler a fonte, é muito melhor, não é? Quer dizer, não perdes nada na tradução. Isto assumindo que pode haver falhas na tradução. Obviamente que confiamos o máximo nas nossas editoras, existem sempre falhas, mas as nossas editoras até são bastante boas. As editoras de mangá realmente estão a aprender algumas ainda têm algumas falhas, mas tentam o seu melhor. Também têm que ter mercado para conseguir continuar a crescer, mas pronto, essa parte aí, ponto de parte. Os livros são uma coisa à parte, que é, os mangás, a tradução inglesa também é uma tradução. Ou seja, assumir que a deles é melhor que a nossa, pode não ser, não é? Não sabemos o que estava em japonês. A não ser que uma pessoa aprenda realmente japonês, não pode dizer que uma tradução é melhor que a outra sem saber. Pode tentar ler na internet, é verdade, mas faz-me confusão essa parte aí, que é dar a desculpa nos mangás da tradução, não quer dizer... Pronto, se o trabalho de editora for mesmo ruim, ok, tudo bem. Mas se for aceitável, eu diria que isso não é uma boa desculpa, porque nós não sabemos... a maior parte da população portuguesa que consome mangás não deve saber
ou japonês, ou coreano, ou quer que seja. Sim, eu percebo perfeitamente o que dizes e concordo perfeitamente. E acho que simplesmente são desculpas. E eu vou dizer são desculpas porque eu acredito pessoalmente que o maior motivo é simplesmente o que estamos habituados. Eu acho que as pessoas habituam-se a ler inglês, ganham esse hábito por N razões, e a verdade é que existe muito mais conteúdo traduzido em inglês na internet, muito mais obras em inglês. Sim, e pronto, foi o que eu disse no início. Tirando todas as partes visuais, tipo os livros terem uma qualidade melhor, ou serem capa dura, ou terem relevo nas capas, eu estou a tirar toda essa parte de lado, não é? Porque, pronto, as nossas edições, se calhar, não estão ao nível das outras, porque nós não temos o capital que as outras têm, nem o mercado. Pronto, tirando essa parte toda de lado, se te desse um livro de Spy Family igualzinho, em inglês ou português, qual é que lerias? Era aqui a questão. Igualzinho. E o preço seria o mesmo, esquece essa parte. Qual é que lerias? Por uma questão de princípio, leria em português. Porque entre um e outro, eu sou honesto, eu sou daquelas pessoas, tanto me faz. Eu consigo ler tão bem inglês como. Isto também, agora estou a exagerar, mas pronto, eu consigo ler inglês o suficiente para conseguir captar as emoções Uhum. todas e tudo o que se passa numa história. Claramente a minha língua mãe é o português, mas o inglês para mim é uma língua que já desenvolvi tanto a nível de leitura, de compreensão oral como compreensão escrita, a um nível muito elevado. Então ler uma obra em inglês ou ler em português não me causa qualquer diferença. Ah, por uma questão de princípio. Se eu puder apoiar o mercado nacional, independentemente de todas as outras questões, como tu disseste, imaginando que a qualidade geral, o Era tudo preço igual. é tudo igual, Fazendo conta que era tudo igual. eu vou comprar português, até porque acredito novamente que estou a ajudar o mercado e vou fazer com que tragam mais histórias para cá, e acredito que estou, entre aspas, a apoiar até e a ajudar aquelas crianças em Portugal que têm os seus 10, 11 aninhos, 12, que estão a começar a aprender inglês, não conseguem ler o inglês com a mesma versatilidade que leem em português, e eu sou apologista de, se houver essa possibilidade, eu vou sempre escolher português. Depois podemos entrar aqui noutros campos, e aí algumas vezes eu acho que são desculpas, outras vezes eu acho que são fatores reais, e agora passando um bocado também o que é que tu achas sobre isso, que é toda a questão que estavas a dizer para ignorar há pouco, mas agora deixando de ignorar, que é Pronto. o preço, dois, a qualidade das edições, três, a própria qualidade às vezes das traduções. Sou sincera, o preço hoje em dia é tão apelativo como o inglês. Porque os mangás em Portugal ainda não subiram muito os preços e lá fora já estão a subir por causa da inflação. Portanto, a não ser que aqui subam também e aí deixa de ser outra vez apelativo, parece-me que está mais ou menos ela por ela. Com portes e não portes, mandar vir e não vir, é mais ou menos, está mais ou menos parecido. Em termos de qualidade, sim, estamos longe. Estamos longe porque os ingleses, como têm mercado e sabem, têm muita gente a comprar. Temos casos de séries que eles conseguem embelezá-las, meter em capa dura, fazer umas edições mais bonitinhas. Pá, têm tempo e espaço para isso. E as editoras cá, o espaço e o tempo está dedicado a poder crescer para chegarem lá um dia, acho eu. Estou eu aqui a supor, pronto. Hum, e o outro tema era A qualidade da tradução. qualidade da tradução. Temos vindo a melhorar. A chegada de novas editoras também fez com que isto subisse exponencialmente esse tema, porque também com mais pessoas, com mais editoras no mercado, com mais. Opa, vamos lá ver. Este mês foi um mês atípico. E não sei se é um mês atípico, se calhar vai passar a ser assim. Que é um mês em que foram lançados 10 ou mais volumes de possíveis mangás. Ou mangás, cómics, mangas, manfras e manhwas, whatever. Tu não tens bolso para arcar com 10. Supondo que cada um é 10 euros, são 100 ali, só. Só em coisas portuguesas. Fora aquelas que podes gostar inglesas. Ou outras coisas que tu queiras fazer, como cinemas e assim. Portanto, se tu tens 10,
A não ser que tu escolhas muito bem as séries e as trates muito bem, começas a perder as pessoas. Portanto, houve uma melhoria muito boa no nosso mercado graças à competitividade. Se estamos ao nível de algumas editoras lá fora, acho que ainda não, em alguns aspectos. Mas acho que estamos lá a chegar. Por exemplo, as edições espanholas não acho que estejam tão longe. Eu acho que até estão um bocado inferiores às vezes às nossas. Os volumes não têm muito cuidado, alguns. Não sei se reparaste quando lá tivemos. Eu tenho, por exemplo, ali volumes da Clamp que eles meteram uma capa muito feia, aquela sobrecapa que eles metem. Se tu a tirar já fica mais bonita, mas puseram aquilo tudo a preto, também não deram ali uma cor bonita, também não foi assim uma edição por aí além da parte deles. Portanto, nós não estamos assim tão atrás. Então, colocando aqui uma pergunta diferente da que tu colocaste, só invertendo as variáveis, que é, tendo em conta todas as diferenças entre o inglês e o português, tanto o preço já não é tão grande como disseste, mas de qualidade de edição e qualidade de tradução, se tivesses que escolher, como, voltando até atrás ao exemplo que tu deste do teu colega no trabalho, tens Spy Family em português, tens Spy Family em inglês. Os dois, com um preço semelhante, qual é que escolherias neste momento? E porquê? Eu escolhi e escolho Spy Family. Está aí na mesinha. Spy Family da David. Deve ir ou devir, nós costumamos dizer devir, Ah, só eu uma digo nota. devir. Nós costumamos dizer devir por uma questão de hábito, apesar de sabermos que Sim. o nome correto é devir. Mas pronto, eu escolhi a Devir. Na altura já estava muito interessada em Spy Family. E a Devir entrou no mercado de Spy Family na altura. Pá, se ela tivesse entrado um bocadinho antes, melhor, mas não foi muito tarde. Apanhou-me. Porquê? Porque eu ainda não estava a fazer. Tive tempo de apanhar o comboio e apanhar por eles. Eles estão relativamente avançados. Estão muito perto dos ingleses. Têm 1 ou 2 volumes de diferença. Eles agora lançaram 10 e os ingleses lançaram 11. Está top. Adorei. Por exemplo, Kimetsu. Lançaram muito tarde. Quando eu te disse que a Devir já estava a lançar Kimetsu, tu já tinhas 20 volumes. E disseste, agora não vou fazer. Sim, nesse caso foi mesmo por uma questão de. Mal eu vi a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, eu literalmente comecei logo a comprar um mangá e concluí quase a coleção toda na altura. Quando a Devir começou a lançar, faltavam-me 2 ou 3 volumes. Não Sim. faria sentido. Aí- Foi só por isso. Sim, porque aí é uma questão de vou perder dinheiro. Porque eu comprei por um preço, vou ter que vender por um preço inferior e depois vou ter que comprar outra vez os ingleses e são 23 ou 24 volumes. Estás a ver? Por outro lado, olha, dou-te o exemplo de Solo Leveling. Eu gosto de Solo Leveling, apesar do final não ter me enchido as medidas, mas gosto muito de Solo Leveling e quero ter na coleção. Eu estava a fazer a coleção inglesa, vendi e agora, eventualmente, vou querer comprar os volumes da presença. Apesar de serem inferiores em termos de qualidade, na minha opinião, porque as páginas reluzentes e brilhantes da. Ai, qual é que era? Ian Press? Já não me lembro. As páginas reluzentes do inglês eram muito mais bonitas, apelavam muito mais. As da presença não apelam tanto, mas quer ter os volumes em português. Ok. Eu sou um caso atípico nesse caso. Eu não tenho esse preconceito. Aqui neste caso aqui, eu sou a pessoa de não preconceito. Não, eu partilho o mesmo sentimento. Pronto, acho que não sofremos deste preconceito, mas ele existe um bocadinho em Portugal. Achas que afeta o mercado das editoras? Eu acho que afeta o mercado, nem que seja pela questão de. Vendas, não é? Eles podiam estar a vender um bocadinho mais. Não, sim, há sempre aquela fatia de mercado que vai comprar em inglês e que não compra em português. Por outro lado, essas pessoas que calhar vão dizer que eles deviam estar um bocadinho melhores para fazerem com que eles passem a comprar em português. E isto é um ciclo vicioso, onde acho que, no fundo, na minha opinião, ninguém sai a ganhar com isto, sem ser as editoras americanas ou inglesas, estrangeiras, vá. Uhum. E no fim, por outro lado, também há uma fatia de mercado que, sendo honesto, nem sequer faz qualquer confusão, que é todo aquele mercado que às vezes é ignorado e que é uma boa fatia do mercado a nível de mangás a nível nacional, que é aqueles pais de crianças dos seus 10, 11, 12, 13, 14 anos, que as crianças... Já vimos muito na Feira do Livro. Chegarem lá Exatamente. pais e quero o volume X, X e X, que é aquele que o meu filho...
Exato, e às vezes estamos a passear na FNAC, a lavar os olhos na FNAC e passa uma mãe, já ouvi várias vezes, Sim. a Joana pediu, no aniversário, queria um volume de My Hero Academia. Ou alguém passar, olha, eu estou a ler o Spy Family, muito, muito bom. Ou alguém passa, olha, já viste aquele mangá do Jiu-Jitsu? Olha, uma obra que ainda não tínhamos visto em Portugal, eu não sei o que. Ou seja, há todo um público que não é otaku, como eu costumo dizer, é uma expressão que eu ainda Está a gosto. crescer. Exato. O ataque dentro deles está ainda a crescer. Sim, e se calhar vão ser sempre os chamados os casuals lá, que simplesmente vão ler uma obra aqui e ali e que no geral só se interessam por ler coisas e por se entreterem. E se calhar nunca vão passar para um nível que eu costumo dizer também, que é os otakus da pesada, e eu considero que nós somos esse tipo. E acho que esse público não os afeta de maneira nenhuma. Ok, então, pronto, passando para o último tema, que também tem um bocado a ver com isto do mercado. Português, pronto, não necessariamente o português, geral, mas temos vindo a ver que o mercado português, algumas editoras andam a lançar obras, são inspiradas em mangás, mas não são mangás. Como, por exemplo, dos casos dos manhwas coreanos, que é o caso Solo Leveling, e temos os manfras, aqueles que a Asa, se não me engano, anda a lançar mais, como é o caso de Stray Dogs, qualquer coisa assim, e vai lançar agora Radiant, e lança muitos outros. Mangás franceses, no caso, manfras. Sim, Ok. manfras, mangás franceses, ou seja, coisas francesas que têm inspiração em mangás, porque existem também coisas francesas que têm inspiração nos cómics, nas bandas desenhadas de origem belga e francesa. São estilos diferentes e Raiden, por exemplo, até já teve anime e tudo, e vê-se que tem ali um traço que não é bem japonês, mas por outro lado, se tu fechares os olhos, é como se fosse um anime e como se fosse um mangá. Não tem, não tem muita diferença. Os manguás já se vê uma diferença, já há alguma diferença, porque os manguás têm uma forma de contar histórias, de desenhar os personagens, especialmente aqueles que vêm de webcomics, já é muito característico, estás a ver? Mas os manfras, alguns, se tu fechasse os olhos, acharias que aquilo era feito por um japonês. Por outro lado, acho que há um preconceito aí. Ou seja, entrar e pegar e começar algo que não tem origem japonesa, mas que é inspirado em, e quem diz isto diz os animes, por exemplo, a China está cada vez a fazer mais animes, a China está a começar a entrar no mercado e acho que há ali um estigmazinho em começar a ver coisas de origem chinesa pela parte dos otakus da pesada, como estavas a dizer, não é os casuals, é os otakus da pesada. E acho que isto é um bom tema para nós, porque tanto tu como eu acho que temos aqui qualquer coisinha de um preconceitozito ainda. Eu sou honesto, não é qualquer coisinha. Não, é uma das áreas que tenho a melhorar e que não sei se alguma vez conseguirei quebrar alguns desses preconceitos que tenho. Ahm, vou já aqui dizer, animes chineses é uma barreira muito, mas muito grande para mim. A língua, não estou habituado a nível auditivo, acho que é uma questão de hábito. Se visse, habituava-me. Infelizmente, das poucas obras pelo qual passei os olhos, nenhuma delas me chamou a atenção. Não sei se são boas, não sei se são más. Não me chamou a atenção. Isso é a primeira. Depois, também fazendo aqui um resumo rápido e depois podemos detalhar mais sobre cada um deles. Manfras, Nunca tentaste? já tentei, não me lembro quais foram, mas Ok. isto vai parecer estranho e novamente, se calhar é só o preconceito a falar. Parece-me sempre Uma cópia barata. uma cópia barata, Eu exatamente. Era o percebo. que me estava a Eu faltar. percebo o que tu sentes, não estou a dizer que sinto o mesmo. Pronto. Por outro lado, manhwas não tenho qualquer problema, porque não sei se é por serem também orientais e não sei se, novamente, pode ser o meu preconceito, posso estar completamente errado, mas apesar de eu perceber que não é a mesma coisa, tem uma personalidade própria que eu gosto. Eu acho que os manhwas não são a mesma coisa que mangás
E Mas tem conseguiram uma. estabelecer-se, não é? Exatamente. Acho que sim. Acho que os manhwas estabeleceram-se. Têm uma coisa própria. São uma identidade própria, existem e são bem aceitos pela comunidade otaku. Inclusive webtoons. Webtoons também, sim. Coreanos, atenção. Sim, sim, mas mesmo webtoons. Alguns conseguem também alcançar coisas grandes. Mas sim, por exemplo, Solo Leveling foi uma excelente aposta da presença. Tem um renome imenso pelo mundo inteiro, mas acho que sim, acho que os manguás não, aqui nem são tema, acho que não são preconceito para ninguém neste momento, mas os manfras são. E é engraçado que no nosso mercado, a ASA anda lá só a lançar manfras. Ou seja, na nossa casa, neste momento, não há uma única coisa da ASA. Se pensarmos bem, vai haver, porque eu quero Radiant, mas não há. Sim, tem a ver com. Temos esse preconceito. Não é quando usaste o termo cópia barata, é um bocado um termo forte, Sim, mas claro. estás a dizer, estás a transmitir os nossos sentimentos. É verdade, é o que nós sentimos, é o que eu sinto quando leio ou tento ler um manfra. Basta ver o character design, eu noto diferença. Uhum. Eu sou uma pessoa que desde muito jovem leio banda desenhada, leio cómics americanos, leio banda desenhada francesa, banda desenhada belga, ou seja, consigo identificar rapidamente o tipo de traço e consigo ter uma percepção e uma análise ah, de onde é que vêm as influências de uma pessoa e tudo mais. E quando leio um manfra, eu sinto que é uma pessoa que não nasceu naquele meio a tentar imitar um estilo e a trazer à tona uma história que, que não nem é tanta história em si, mas é o traço não vem de si e às vezes é do género. Temos casos onde há artistas a fazerem manfras e já também começa a haver também mangá já feito por americanos e outras coisas Uhum. e algumas delas se calhar se mostrarem sem me dizerem quem é que desenhou, eu se calhar não vou saber dizer a diferença. É como a história da Coca-Cola e da Pepsi, se sabemos ou não a diferença de olhos vendados. Se calhar não vou saber, se calhar vou saber. Pronto, nunca fiz esse teste, se calhar um dia temos que fazer esse teste, deve ser uma coisa engraçada. Mas, e se calhar o preconceito está lá, mas eu sou honesto. Do que vi e do que conheço de Manfras, não. Mesmo Radiant, que deve ser provavelmente o mais famoso, Não sei se é o mais famoso. Uh, mas pelo menos é o. é aquele que eu conheço que Pois, eu também acho que tem é mais aquele. peso. Mas não, é assim, eu não conheço muito o mercado, sabes? É assim, da minha parte, eu sou muito honesta. As coisas que a ASA tem lançado não me têm chamado a atenção. Eu não tenho preconceitos, em termos de manfras. Simplesmente olho para a sinopse e não me diz muita coisa. Tem mais a ver com isso. O que mais me apicaçou um bocadinho foi Cagaster, ou Cagaster, não sei como é que se diz. Esse apicaçou-me um bocadinho, a curiosidade. Talvez um dia, talvez. Aqui a questão é: há bocado estávamos a falar que este mês vão ser lançados mais 10 volumes. Eu não tenho dinheiro para tudo. É mais por aí. Ou seja, se o meu interesse é mínimo, está lá, mas é um bocadinho, é mais baixo que outros, eu não vou comprar aquele, não agora. Estás a ver? Por outro lado, quando eu andava desejosa de que eles anunciassem o manfra que eu mais conheço, que é Radiant, que eu já andava a querer comprar em inglês, finalmente eles trouxeram e agora sim eu vou comprar. Os outros, os outros a história não sei, está ali qualquer coisa. Eu também não compro tudo das outras, também não compro tudo da Devir, eu também não compro tudo dos outros. Eu compro aqueles que me apelam a história. Pá, os manfras que a Asa tem lançado não me têm apelado. Sim, mas aqui nem tem a ver com comprar ou não comprar. Tem a ver com O estigma. se vais ler ou Sim, não vais ler. Nem é questão de comprar ou não comprar. Não interessa se há uma editora portuguesa a fazer ou se há uma sim. americana a fazer. Não é isso que tem em causa. Não tenho procurado. É isso, vais ler ou não vais ler. E provavelmente entre mil e um mangás que existem Pronto, de origem japonesa com não, e tenho mil e um histórias. mangás para ler em backlog. Não penso nos outros que nem sequer sei, nem conheço. Exato, é mais por aí. É o de género. Nós não temos, por exemplo,
porque qualquer preconceito, acho eu, com manhwas, mas a percentagem de manhwas que lemos sim. comparativamente a mangás, É reduzida. reduzida é dizer pouco. Sim, um por ano para aí. Estou a ler agora Horizon para começar a instruir-me um bocadinho mais em manhwas. Comecei em Horizon, a ver se leio mais alguns este ano, porque até acho que alguns são bastante bons. Mas sim, leio muito mais mangás. Sim, e é essa a questão. É... Depois, em cima disso, já não nos apela tanto um manfra, a probabilidade é como anime chinês, e provavelmente também existem mangás chineses, não sei qual é o termo que se usa, se é que existe um termo, mas é do género, com tanto anime que existe no mercado, nós já não temos tempo nem para acompanhar, às vezes um por temporada. Temos que andar a gerir o tempo que temos e estamos sempre atrasados. Ainda irmos ver uma coisa que à partida já nos causa confusão ou já nos causa estranheza, a probabilidade é muito pouca, a não ser que apareça alguma coisa que tem um hype extremamente grande, que é super famoso, e aí somos capazes de ir experimentar, Pronto, ver. sim. Mas pronto, no fim acho que a nível de preconceito é do género. Tu tens. Sim, Isto, a pode. bottom line é, tu tens um bocadinho aqui de preconceito neste tema aqui em particular. Nós temos, acho que nós temos em Eu tenho questão. um bocadinho, mas não tanto como tu. Exato. Eu é mais a questão de se calhar não ter tempo. Porque eu até sou uma pessoa bastante open, sou uma pessoa que é aberta a coisas novas. Eu não tenho é muito tempo. Sim, exato, mas acho que o preconceito aqui mistura-se um bocado com os nossos gostos, ou com aquilo que tu disseste, Os gostos cimentados, os sim. nossos hábitos, e depois o preconceito é aqui uma linha muito tenue onde é que nós estamos a ser preconceituosos, ou onde é que nós estamos simplesmente a não querer ver coisas diferentes. Mas aí consigo também te fazer o papel de advogado do diabo e literalmente dizer que se calhar também como aquelas pessoas que dizem que não conseguem ler mangás em português, porque ora isto, ora aquilo, nós se calhar também estamos a errar um bocadinho e estamos a perder se calhar grandes Sim, sim. histórias ao não entrarmos noutros universos e noutras culturas. Correto. Uhum. Concordo plenamente. E acho que é uma. Tal como inicialmente estávamos a falar dos shows, eu, por exemplo, estava a pensar ao longo do podcast que se calhar tenho que ir ver o que é que se passa hoje em dia a nível de shows, porque não, sou honesto, não conheço nada que tenha saído nos últimos 5 6 anos de shows. Vais ver, porque eu quero ver pelo menos um ou dois que ainda não começámos a ver. Portanto, não te preocupes. Vamos ver em anime, mas depois se tu quiseres podes ir ler. Boa. Não temos é tido tempo, porque nós andamos a tentar agora apanhar uns mais passados, que é para ver se conseguimos agora um tempinho para começar as coisas novas. Mas, por exemplo, existe um agora que está a sair de uma rapariga surda que, pá, acho que vais adorar porque tu gostaste muito também do Silent Voice e este Koe no aqui, Katachi. exatamente, este aqui tem um personagem masculino muito, pelo que eu sei, porque eu também ainda não li, mas o personagem masculino é uma pessoa muito afável e que vai de encontro a ela, que é para ela se sentir confortável, pelo que eu percebi, mas temos que ver melhor. Acho que está aclamadíssimo e toda a gente diz que é um shoujo barra josei, porque eu não sei se ele é josei, muito, muito bom. Ok, interessante. Pelo menos Portanto, temos tema, é isso. é esse e é o outro da, o Apothecary Diaries, agora não sei o nome em Japão, que também acho que vais gostar. Pela ambientação, porque é uma época muito interessante em termos de histórica, apesar daquilo ser uma fantasia e ser numa era que supostamente não existe, mas está muito ligada aos imperadores e àquela parte imperial na China, e tem uma personagem muito forte que também torna a história muito interessante. Portanto, temos esses dois para ver agora nos próximos tempos, quando tivermos um tempinho a começar a pôr em dia esses episódios. Ok, então já posso Sim, cumprir já. a resolução que estava a pensar durante o episódio hoje. Que é ver mais shows. Não, pelo menos saber o que é que se passa. Eu gostava que tu lesses um, estou-te sempre a recomendar a Iona, mas tu não lês. Já te disse que Iona é um dos melhores shows que eu já li. Tenho o peso de não estar terminado, tenho medo de ficar em dia e depois ter que esperar. Hunter x Hunter vais morrer e não... Mas para mim ainda estou on hold no Arco das Formigas, portanto está a valer. Está a valer. Pá, tens ao Our Idol, mas tu também já viste o anime? Sim, viu, anime. Assim que nós tínhamos físico... O Otakoi é shoujo. Otakoi Josei.
Já E sei. Sim, recomendo mas tem que ver esse. muito, muito, muito. Sim, tem que E ler tem esse. poucos volumes, são 12, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 11, enganei-me. São 11 volumes e é um romance que é maravilhoso. Tens todo o tipo de otakus ali personificados e não otakus também. Tens todo o tipo de pessoas para além de otakus, porque nós somos otakus, nós, cada um gosta das suas coisas. Há uns que se gostam de vestir de cosplay, há outros que gostam de jogar, há outros que gostam de o que quer que seja. Para além disso, tens o teu gosto pessoal, como tu és, se és mais calado, se és mais extrovertido, e eles abordam todas essas pessoas e criam ali uma relação, parece que estás a ler um Friends. Ok. É muito divertido. Estás a ler um Friends numa empresa. Eles são os quadros, não estão ali na vida airada na empresa, depois fazem ali umas coisas engraçadas. Pronto. Sim, tenho umas coisas para ler. Que é fixe. Pronto. Eu, por outro lado, não preciso de resolução porque eu no shonen estou bem. Não, foi quando estávamos a falar em shows e eu estava a pensar coisas mais recentes que eu li. Opa, estou um bocadinho em falta. Portanto, também é bom às vezes, novamente, fazermos o esforço e expandirmos os nossos horizontes. Exatamente. E eu vou estar agora com Radiant. Portanto, eu já vou começar com o Manfra. E E eu, estou a começar também com Horizon e vou começar a ler alguns manhwas para também começar a ficar mais em dia. Para além disso, acho que devíamos ver mais um ou dois chineses, nem que seja filmes, porque eu sei que têm saído uns quantos filmes chineses, para começarmos a ficar também um bocadinho mais. A começar a expandir os nossos horizontes este ano. O que é que achas? parece-me uma boa ideia e filmes é um formato mais curto, ajuda pelo menos para começar. E sim, como também começámos agora a acompanhar o Solo Leveling, é mais um manhwa para a coleção. Pelo menos a nível de anime para mim, depois logo decido se vou ler ou não quando começares a fazer a coleção. Uhum. Pronto, acho que em termos assim gerais foi isto. Espero que também tenhas gostado, apesar do primeiro tema ter sido assim um bocado mais focado em ti, mas não foi para te picar nem nada, foi curiosidade mesmo, porque há uma maior abertura de um lado para o outro, de um dos lados para o outro lado e não tanto para o outro. Então foi interessante ver o teu ponto de vista. Ahm, e, e é isto. Todos temos os nossos preconceitos, todos temos um pouquinho de preconceito dentro de nós. O que interessa é não sermos orgulhosos e tentar mudar. Sim, até porque no fim acho que só temos a ganhar com isso. Vamos encontrar histórias más? Sim, vamos, mas também vamos encontrá-las no nosso espaço de conforto. Vamos encontrar histórias boas, sim, e às vezes espetaculares, e essas histórias espetaculares é o que vale a pena nós expandirmos os nossos horizontes. Seja a nível de shows, seja a nível de ler histórias traduzidas em português, ou seja a nível de ler manhwas, manfras, O que quer que ah, seja. de onde quer que seja, exatamente. E assim terminamos mais um episódio. Por hoje é tudo e até à próxima conversa. Até à próxima.